Boa noite, amigos e amigas. Meu nome é Fernando, venho da cidade de Engenheiro Caldas, sou morador de Engenheiro Caldas. Lá não temos centro espírita. E aí a gente frequenta a Casa Joana de Ângeles, em Tarumirim. E a convite, nós hoje viemos aqui trazer aquilo que particularmente eu mais gosto na doutrina espírita, que é reviver, relembrar as passagens do Evangelho de Jesus e tentar fazer uma ligação do que acontecia 20 séculos atrás com o que acontece hoje. Eu comecei no movimento espírita pela Mocidade Espírita na cidade de Santo André, lá no ABC Paulista. Tive a oportunidade de frequentar as cadeiras da evangelização da mocidade. Parabenizo essa casa por ter essa postura de apoiar os jovens que vêm em busca da consolação. Aqui tem evangelização infantil e a minha filha lá em Engenheiro Caldas e meu filho participavam da evangelização online durante o isolamento da pandemia. Nossos agradecimentos, da minha esposa que está ali no fundo, porque as nossas crianças não ficaram longe desse convívio, dessa doutrina libertadora. Trago hoje um tema que eu acho dos mais atuais: Jesus e o poço de Jacó. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo de 1 até 14, mais ou menos assim, eu não vou ler porque a leitura às vezes a gente se dispersa, eu vou contar a história. O povo fariseu começou a jogar discórdia entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os discípulos de João Batista. Jesus, percebendo isso, pegou seus discípulos e estrada, vamos embora, vamos viajar, vamos peregrinar. E eles estavam indo para a Galileia. O caminho mais curto para quem sai da Judeia para ir para a Galileia é uma linha reta passando pela cidade de Samaria. É o caminho mais curto. Mas qual era o caminho tradicional dos judeus? Atravessava o Rio Jordão, passava pela Pérea, caminhava ainda mais, depois atravessava o Rio Jordão novamente e entrava na Galileia. Levava 3 dias. Por que o caminho tradicional dos judeus era esse? Porque os judeus tinham preconceito contra os samaritanos. Achavam os samaritanos um povo mestiço, porque durante a invasão da Babilônia, segundo o cativeiro do povo judeu, o primeiro foi no Egito, o segundo da Babilônia. Babilônia invade a Judéia, invade a Samaria e outras cidades, leva judeus cativos para a Babilônia e coloca no seu lugar assírios e babilônicos, para conviver, para assimilar a cultura, para interferir, para dominar. E o povo da Samaria, considerados impuros, porque haviam se misturado com os gentios. Então era por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, a ponto de não conversarem. Eram todos da linhagem de Abraão, todos da linhagem de Jacó, mas não se conversavam porque achavam que eles eram impuros. Por isso que Jesus utiliza a parábola do bom samaritano. Ele pega aquele que é execrado para colocar ele que fez a vontade do Pai. Pois bem, Jesus vai em linha reta, passando na Samaria. E João diz lá na sua narrativa que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Pois bem, foram para Samaria. Em determinado ponto, perto do meio-dia, eles descansam à beira do poço de Jacó. Jesus pede aos discípulos para que vão até a cidade,
comprar mantimentos. E lá foram os seus discípulos. E Jesus fica lá. Daqui a pouco chega uma mulher para tirar água do poço. E Jesus diz para essa mulher, que é samaritana, diz: mulher, dá-me de beber. E a mulher repete: como tu, que é um judeu, pede para mim dar-lhe de beber? E Jesus falava: me dá de beber. E ela discutindo: mas por que você está conversando comigo? E nessa conversa, Jesus foi falando coisas da vida pessoal da mulher. Tem uma frase muito bonita, tem uma passagem bonita dessa conversa, fala assim: olha, se você tivesse o dom de Deus, você que ia pedir água para mim. E se você bebesse da minha água, nunca mais iria ter sede, porque você toma dessa água aqui desse poço, mas vai voltar a ter sede. Se bebesse da minha água, nunca mais ia ter sede. Aí ela fala: então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir a esse poço. E Jesus fala: vá buscar seu marido. E a mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus falou: bem diz que não tens marido, mas já tiveste 5 maridos, e o marido que você tem hoje não é teu. Aí, que conversa é essa, né? Porque naquela época, as mulheres viúvas não ficavam com a herança do marido falecido. Naquela época, quando um homem casado falecia, as suas herdades, a sua propriedade passava para os filhos, e na ausência dos filhos passava para o irmão. E ficava a critério do irmão se iria aceitar a esposa junto com a herança. Então essa mulher já devia ter passado vários esse tipo de marido. Quer dizer, o marido é o varão, o homem que toma conta da mulher. E ela novamente estava morando com alguém que não era o seu esposo, mas era o homem que tomava conta. E Jesus foi ali conversando e falando das coisas do reino de Deus, e foi maravilhando essa mulher. E em determinado momento ela foi embora, deixou a ânfora. O que é a ânfora? É um jarro de barro ou de pele que era utilizado para pegar água. Ela deixou aquela ânfora ali, foi à cidade e chamou um pequeno grupo de pessoas que foram para conhecer o Messias, porque ela disse maravilhas desse homem. Pois bem, os discípulos chegaram, estava aquela confusão toda, as pessoas conversando, os discípulos falaram: mestre, trouxemos o alimento, vamos comer. E Jesus falou: não, o meu alimento é esse aqui. O meu alimento é conversar com essas pessoas. E ficaram ali por 2 dias. 2 dias. Então Jesus não tinha pressa para passar pela Samaria para ganhar tempo. Ficaram ali mais 2 dias. Mas João coloca que era preciso que Jesus passasse pela Samaria. Ficaram lá 2 dias escutando a narrativa de Jesus sobre o seu reino. Bom, tem um determinado momento que a gente se pergunta por que Jesus foi lá na Samaria. Jesus é aquele que diz a um jovem que estava indo ao templo fazer o seu sacrifício, porque naquele templo, para pagar os pecados, se fazia sacrifício. Se matava uma pomba, um cordeiro, um cabrito, um boi, dependendo das posses da pessoa. Levava esses animais até o templo e lá eles eram sacrificados. Pois bem, Jesus diz a um jovem: volta, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Esse é o melhor sacrifício aos olhos de Deus. Então, o evangelho de Jesus é o evangelho da reconciliação. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram da descendência de Jacó, assim como os judeus, assim como os galileus, os nazarenos, eram todos da descendência de Jacó, daquelas 12 tribos, todos aqueles que compunham o povo hebreu, todos aqueles que acreditavam num Deus único. Então, mas eles não se falavam.
Era preciso que Jesus passasse na Samaria para a reconciliação. Jesus foi lá e se reconciliou com os samaritanos, deixando esse exemplo. E esse poço de Jacó, nós temos ali a água, que devia estar uns 45, 50 metros de profundidade. Hoje tem uma capela, uma igreja grande construída em torno. Está lá. E você tem o poço com a água, e você tem Jesus. E você tem a água daquele poço e a água que Jesus oferece. E a mulher samaritana, ela escolheu que água? Ela largou a ânfora cheia d'água e foi convidar as pessoas para conhecer Jesus. Ela escolheu a água de Jesus, que nas palavras de Jesus, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem aceitar essa água de Jesus terá em si uma fonte que lhe fará para a vida eterna. Então, esse evangelho de Jesus é o evangelho da reconciliação. Mas vamos perceber na narrativa do evangelista que a mulher foi à hora sexta buscar água. Os judeus contavam a hora a partir das 6 da manhã, quando o sol nascia. Então a hora sexta era meio-dia. Aí alguns estudiosos dizem, aquela mulher tinha 5 maridos, já tiveram 5 maridos, foi buscar a água ao meio-dia porque era o horário que ninguém estava lá. Mas não. Alguns acreditam que ela foi buscar porque existia a necessidade imperiosa de água naquela hora, a hora do almoço, um pouco depois do almoço, que se almoçava cedo. Então, acabou a água, ela teve que buscar a água meio-dia, na hora sol a pino. Imagina carregar uma ânfora cheia d'água nas costas, na cabeça, ao sol do meio-dia. Ela foi porque tinha necessidade premente de pegar água, porque ela era influente naquela cidade, porque ela foi lá e buscou uma pequena multidão. Se fosse uma mulher hostilizada, ela não teria esse tipo de ascendência. Então, ela era uma mulher que as pessoas acreditavam, ela era uma mulher que tinha o seu valor, ela era uma mulher que influenciava as pessoas. Largou a água lá e ela fez a opção por Jesus, pelo evangelho de Jesus. Já que estamos falando de água, o que significa água para os hebreus? Se a gente pegar o primeiro versículo do livro de Gênesis, e está lá, e Deus criou o céu e a terra. E o Espírito de Deus, o segundo versículo, passeava pela face das águas. Os hebreus, os judeus acreditavam que era tudo água. E aí Deus criou a terra, né, e os céus. Tudo era água. O que é que diz o Espiritismo, essa doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec? O que é que diz sobre do que é que se constitui o universo? Tem o fluido cósmico universal, do qual tudo é produzido, do qual toda a criação é feita do fluido cósmico universal. Um fluido, tal qual um grande oceano. O que é que no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 2, item número 3, o que é que está escrito lá? A providência divina. Ele compara o pensamento amoroso de Deus a um grande fluido que envolve toda a criação. Então nós estamos imersos nesse oceano, nós estamos imersos nessas águas, nós estamos imersos nesse pensamento amoroso de Deus, que podemos fazer a conexão com a prece. Por isso que antes da palestra você tem a prece, para quê? Para a gente desligar das águas materiais e nos ligarmos com as águas espirituais, nos ligarmos com a espiritualidade maior, que está aqui promovendo o tratamento em cada um de nós, em outros, e
e nos diversos espíritos que estão recebendo auxílio. Então, para que nós nos desliguemos do mundo material e nos conectemos com o mundo maior, para que a gente esqueça um pouco a nossa sede materialista e lembremos de saciar a sede espiritual. Então, nesse momento, a gente está lá no lugar da mulher samaritana, com uma vida cheia de dificuldades, e tem o poço de Jacó com as águas que saciam a sede física, e tem Jesus, o Nazareno, oferecendo a água da fonte da vida eterna. E a gente faz a opção hoje, cada um de nós viemos aqui para ouvir a palestra, para tomar um passe. Tomar passe é bom. A palestra tem a função de sensibilizar o nosso psiquismo, sensibilizar o nosso raciocínio para, existe a vida, não é só a vida material, a vida tem o lado material e o lado espiritual, tudo junto e misturado, e eu preciso fazer as minhas escolhas, eu preciso fazer as minhas opções, porque a mulher samaritana, através do seu livre-arbítrio, larga a ânfora lá e vai atrás das pessoas para compartilhar o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da reconciliação. Falando em reconciliação, alguém aqui deve saber de alguma pessoa que tem problema de relacionamento com outra pessoa, a ponto de que, se estiverem na mesma calçada, um vai atravessar a rua para não ter que passar perto da pessoa. Alguém aqui deve conhecer alguém da família que nas reuniões de família, nos aniversários, nos velórios, no ano novo, cumprimenta porque é obrigado a cumprimentar. Alguém aqui deve conhecer alguém que não fala com um primo, que não fala com um irmão, que não fala com um tio, com um pai. Quantos pais e filhos não se conversam? E quando a morte vem cobrar um dos dois, o arrependimento vem a arrebatar e preencher de culpa aquele que se negou a reconciliar. O melhor sacrifício a Deus é reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. E para que nós possamos nos reconciliar com os nossos irmãos, aqueles que nós temos diferenças, aqueles que nós não gostamos, aqueles que não gostam da gente, é preciso respeitá-los. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar alguém que não gosta de mim? Mas o amor de Jesus não é o amor sentimento. Porque Jesus nos conhece, então fala, é o seguinte, um novo mandamento eu vos deixo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento e alma, esse é o maior. E um segundo tão grande quanto esse é amarás o próximo como a ti mesmo. É um mandamento, amar é mandamento. Amar o próximo, mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, que não gosta da gente, então a gente tem que respeitar o ponto de vista da pessoa, porque ela detém o livre-arbítrio, ela detém o direito de pensar diferente da gente, religiosamente, socialmente, politicamente, enfim. Ele tem o direito de errar, inclusive. Quantos de nós, quantos pais aconselham seus filhos? Aconselha. Fala, e o filho não tem jeito, vai lá e faz porque são teimosos e têm o livre-arbítrio. Quantos pais? Muitos pais. Em determinado momento da vida dos seus filhos, ele vai falar, não, eu quero ir. Quero contar aqui uma passagem do Rossando Klinger, é um palestrante espírita que eu gosto muito, nordestino, Rossando Klinger, procurem no YouTube, ele é psicólogo. Ele tinha por volta de 16 anos, o avô dele deu um abadá para ele atrás de um trio elétrico. E ele chegou, mãe, eu vou no trio elétrico. O avô me deu um abadá. E a mãe falou assim, você não vai. Mas eu vou, porque eu ganhei o abadá, eu vou. E a mãe falou assim, você não vai, porque quem manda em você sou eu. E aí ficaram discutindo, até no momento que ele disse, como é que você quer o meu amor sendo assim comigo? Como é que você quer que eu te ame? E a mãe falou para ele, e quem disse para você que eu quero teu amor? Eu quero teu respeito. Eu quero teu respeito. Aí ele ficou em choque.
E, depois de adulto, ele agradece a mãe por cobrar o respeito. Às vezes a gente se confunde nos papéis. O pai e a mãe não podem ser amigos dos filhos. O pai e a mãe têm que ser pai e mãe. O pai e a mãe têm que ser o poder moderador. O pai e a mãe têm que chegar e saber falar o não. E firmar esse não, porque as nossas crianças precisam ter limites, precisam entender esses limites, porque dentro de casa a gente tem um comportamento de educar amando, mas lá fora na sociedade, a sociedade não educa amando, educa reprimindo, prendendo, mandando para a cadeia. Então nós precisamos ter clareza que esses espíritos antigos, espíritos que se predispuseram a reencarnar novamente, e estão sob a nossa tutela, sob a nossa guarda, são espíritos que muitas das vezes são mais inteligentes do que a gente, muitas das vezes mais evoluídos do que a gente, e a gente tem a nossa tarefa, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de direcionar eles na medida do nosso melhor, na medida do nosso melhor. E cada um tem o pai e a mãe que precisa, não é que merece. Se eu tivesse o pai e a mãe que eu merecesse, meu Deus do céu, não estaria aqui, porque eu não merecia quase nada, mas eu tive um pai e a mãe na medida da minha necessidade de evolução, na minha necessidade de ouvir um não categórico, não é não e ponto. Então cada um está no melhor lugar, com as melhores pessoas para a sua evolução, para fazer a reconciliação com outros irmãos, com seus irmãos, filhos do mesmo pai, assim como os judeus e os samaritanos, mas que estavam lá de mal. Quantas pessoas aqui já não passou por um processo de não vou conversar mais com ele, não quero mais conversar, estou de mal. Já pensou se desencarnam e se encontram no plano espiritual? Está lá os dois, eu não falo com ele. Como assim? No céu não tem lugar para ficar de mal. E todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o plano espiritual e mais cedo ou mais tarde vai estar nas regiões felizes. A critério de cada um, segundo o seu livre-arbítrio. Quem aí leu o livro Nosso Lar, viu lá o André Luiz, ficou 8 anos no umbral. E quando ele faz uma prece, e quando ele, através do arrependimento, faz uma prece e se coloca nas mãos de Jesus, ele é resgatado, porque ele entrou em conexão com a espiritualidade. Ele entrou em conexão, e alguém no livro vai ver o diálogo da mãe de André Luiz com ele. Ele pergunta: onde está o pai, o meu pai? Está no umbral, junto com as suas 2 amantes, estão lá em situação infeliz, mas iremos reencarnar. Olha o que a mãe do André Luiz, que morava não era Nosso Lar, é a colônia, viu gente? Todo mundo aqui quer ir para o Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia. Ótimo, eu também quero ir. Não agora, vamos deixar bem para diante, né? A mãe do André Luiz morava lá numa outra esfera espiritual. Ela falou: vamos reencarnar, estou trabalhando para isso. Lembrem que o marido dela estava no umbral com as 2 amantes, iriam reencarnar como marido e mulher novamente, e receberiam as 2 amantes como filhas, para a reconciliação. Olha só que alma boa que essa mulher, meu Deus, evoluída, e a gente identifica esse tipo de gente, a gente identifica esse tipo de mulher nas mães que sempre estão lutando pelos seus maridos, pelos seus filhos. Quem já passou em frente a um presídio, um centro de detenção provisória, vai ver nos dias de visita aquela fila de mulheres que estão lá, apesar de tudo, acreditam, conseguem enxergar algo de bom naqueles criminosos que estão cumprindo pena. Filhos, esposos, filhos de Deus, nossos irmãos, que mais cedo ou mais tarde
se reconciliarão com todos aqueles a que foram prejudicados. Essa é a escolha da água, que sacia a sede do corpo físico, com a água, o Evangelho, que sacia a nossa sede e fome de justiça, nossa sede espiritual, nossa sede de amor no coração. Todos nós podemos escolher, todos nós vamos lá e tem lá Jesus e o mundo material. Quantas vezes a gente busca a saciedade, quantas vezes a gente busca a satisfação dos desejos físicos através do cartão de crédito, através das lojas de shopping, através dos fast food. Os países de primeiro mundo possuem absurdos índices de depressão e suicídio. Sinais dos tempos. Allan Kardec, Sinais dos tempos, obras póstumas. Como que a gente iria reconhecer a época da transição planetária, onde nós deixaríamos de estar num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Ele diz o seguinte, os espíritos: o aumento enorme de doenças mentais e o aumento absurdo de suicídios, inclusive em crianças de 15 anos que não conseguem suportar uma frustração. Um menino, outro dia, porque a mãe proibiu o celular, quebrou a casa toda. Menino de 12 anos. Então, hoje, os nossos jovens têm uma dificuldade de trabalhar com a frustração. Hoje, os nossos jovens têm dificuldade de passar por algumas experiências que eu, quando era jovem, passava sem saber que eram experiências de crescimento. Andar a pé, procurar emprego aos 15 anos, achar emprego, ter que trabalhar, 5h30 da manhã, todo dia. No inverno de São Bernardo do Campo, 2 graus, 3 graus. Pai, tem que ir mesmo? Tem, senão você é mandado embora. Então vamos. Trabalhei com meu pai, pegávamos o mesmo ônibus, voltávamos para casa. Que experiência maravilhosa, que saudade que eu tenho disso, de trabalhar com meu pai. Né? Então, os jovens de hoje precisam mais do que nunca da evangelização infantil, das mocidades, para trazer um pouco para eles como é que a nossa vida é, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. De onde viemos? Somos espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus em inteligência e espírito. Estamos aqui no planeta de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, para a reconciliação com os nossos adversários, para conosco mesmo, para a gente parar de fazer autossabotagem, pelos processos de culpas que cada um de nós traz dentro de si, que não consegue superar. E para onde vamos? Vamos de volta para Deus, no caminho da evolução. No caminho da evolução. Até chegar um momento que a gente não precisa mais o quê? Reencarnar. Até chegar um momento que a gente possa fazer esse tipo de escolha que a mãe do André Luiz fez. Vou reencarnar, me casarei com seu pai, e as 2 amantes serão minhas filhas. Ó, parece bonito. Mas cada um aqui tem um parente difícil. Parece bonito, mas cada um aqui tem um parente que nos tira do sossego. Por que será que existe esse parente? Porque numa encarnação passada, provavelmente nós fomos inimigos, provavelmente nós nos prejudicamos, e que pela graça e pela generosidade, pela grandeza de Deus, através da amnésia, a gente esquece tudo, reencarna novamente, esquece. E começa tudo de novo, para tentar fazer um final diferente. É através da reencarnação que um homicida consegue ter como filho a sua vítima na encarnação passada. Que alguém consegue passar para ele tudo aquilo que foi tirado dele numa encarnação passada. Então, não nos esqueçamos que nós estamos na melhor família para a nossa evolução, na melhor situação para a nossa evolução. Nós não nascemos em famílias erradas.
E muitas vezes os jovens dizem, eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu de joelho, foi lá implorar. Todo mundo aqui pediu para nascer, todo mundo aqui teve que arrumar um pai e uma mãe no plano espiritual, e todo mundo aqui fez uma promessa antes de reencarnar. Para os nossos amigos que ficaram no plano espiritual, eu vou melhorar, eu vou voltar melhor. E cada um de nós tem um projeto reencarnatório, baseado na possibilidade da reconciliação, baseado nos recursos que nós teremos na nossa travessia, de encontrar na nossa vida as pessoas que nós precisamos ajudar, e as pessoas que vão nos ajudar, e as pessoas que nós temos que perdoar, e as pessoas que precisam perdoar a gente. E sabe como é que é o perdão do Espiritismo? Porque o perdão das outras religiões é fácil, está perdoado. O perdão do Espiritismo é difícil. 3 etapas. Primeiro, o arrependimento do mal que foi feito. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Remorso associado à culpa. Você se arrependeu e não está trabalhando aquilo está te remoendo por dentro. Então, a primeira etapa é o arrepender-se. Segunda etapa, expiar. O que é expiar? É extrair a pureza, tirar as impurezas, para você tirar tudo aquilo que manchou a sua trajetória. Então, expiar é você passar por uma depuração, não é castigo, expiação não é castigo, expiação é sublimação, é você conseguir tirar aquela casca que está te impedindo o voo maior. E o terceiro ponto, nós temos o primeiro que é arrependimento, o segundo que é expiação, e o terceiro, sem o qual não há o perdão, nas palavras de Allan Kardec, é a reparação. Vai lá e conserta o mal que você fez. Mas como? Ele já morreu. Reencarna com ele numa próxima encarnação. Como filho, como mãe, como irmão. Mas todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. E nós não estamos jogados ao léu, cada um aqui tem um anjo de guarda. Cada um aqui tem o seu mentor espiritual, alguém que gosta muito de você, alguém gosta muito de mim, meu Deus, que está com a gente desde antes da gente reencarnar, que está ligado pelas fímbrias do coração, como diria Emmanuel, pelas páginas do coração, pelo pensamento, está ligado. Ele não fica 24 horas aqui do meu lado, ó, vai aqui, vai ali. Não, está ligado pelo pensamento. Que a gente tem autonomia. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e responsáveis por aquilo que nós deixamos de fazer. Responsáveis pelo que nós deixamos de fazer. Então, cada um de nós tem um apoio da espiritualidade. Cada um de nós, quando vai dormir, a gente sai fora do corpo. Para onde que a gente vai? Para onde a gente quiser. O corpo fica lá. Nós, em espírito, vagamos. Alguns vão para o nosso lar, visitar um parente que já desencarnou. Alguns vão para o centro espírita ajudar nos trabalhos de assistência espiritual que são realizados em todas as casas religiosas. André Luiz, num dos seus livros, que eu não me lembro agora, ele narra o interior de uma igreja durante uma missa. Por trás daquelas estátuas de santos, espíritos iluminados, ajudando na condução do sacerdócio. A fila de pessoas que iam comungar estava lá. O sacerdote tirava a hóstia, que era uma bola iluminada, e colocava na boca das pessoas. Aqueles que estavam tomando aquela comunhão com fé, se iluminavam todos, e voltavam para o lugar. Aqueles que estavam lá só para cumprir tabela, aquela bola de luz se apagava ao contato da pessoa. Deus age em todas as religiões, em todas as casas religiosas. Jesus disse que o reino dos céus não está aqui, nem acolá, se referindo ao grande templo de Salomão, em Jerusalém,
Ele falou, ó, o reino dos céus não está aqui, nem acolá, mas está dentro do coração de cada um de nós. Por isso que reconciliar com os nossos desafetos é importante para a edificação desse reino imaterial, que ninguém consegue construir o do outro, cada um consegue construir o seu próprio, mas a gente pode ajudar, orientando, educando, trazendo as crianças para a evangelização infantil, indicando para alguém, olha, vai lá no centro, vai lá que tem palestra, que tem passe, tem água fluidificada. Aliás, a terapêutica espírita, ela se consiste de várias etapas. O atendimento fraterno, que é quando você vai numa casa e passa com alguém que está conversa, uma espécie de orientação, para a pessoa entender qual é o seu problema. Depois do atendimento fraterno, a pessoa vai para a palestra, ouve uma prece, uma música, uma palestra, depois toma o passe, toma água fluídica, e mais do que isso, mais importante do que isso, vai para as cadeiras das escolas, para os cursos que os centros espíritas oferecem, vai conhecer, vai adquirir aquela água que Jesus promete, que vai se transformar numa fonte que dê um salto para a vida eterna. E aí, quando a gente entra no centro espírita como um desvalido, como um caído, a gente vai de pouco em pouco se reerguendo, e em pouco tempo estamos trazendo mais pessoas para o centro espírita. Ah, mas se eu não conseguir trazer ninguém. Uma vez, eu morava em São Paulo ainda, um sobrinho meu falou a seguinte frase para mim: nossa, tio, você está melhorando aí depois que começou nesse centro aí. Eu falei, aleluia, igreja, ainda bem, porque as pessoas vão cobrar de nós o nosso compromisso com a doutrina, as pessoas vão cobrar de nós a nossa postura, as pessoas vão falar, ué, você não é espírita? Você não prega aí fora da caridade não há salvação? E como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Essa pergunta que fizeram para Kardec, e Kardec responde, reconhece o verdadeiro espírita aquele que busca sua melhora baseado nos ensinamentos trazidos pelos espíritos, naquele que busca, naquele que tenta, não é aquele que consegue, é aquele que tenta. Bem-aventurados homens e mulheres de boa vontade. Então o Evangelho de Jesus, ele abre para todos os desvalidos, todos os caídos, para que se levantem e caminhem. A primeira lição do livro Segue-me de Emmanuel é uma lição belíssima, que fala mais ou menos assim, por onde Jesus andava, todos se levantavam e seguiam. O Evangelho é de movimento. Os coxos andavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os leprosos ficavam limpos. Então, o Evangelho de Jesus é um evangelho de movimentação. Como as águas que não se movimentam criam pântano. As águas precisam se movimentar. As águas precisam se movimentar para ir onde as pessoas mais precisam. A terapêutica espírita tem o passe. E o que é o passe? O passe é quando o médium passista, que estudou as técnicas de imposição de mãos, que estudou o comportamento do magnetismo, o magnetismo humano e o magnetismo espiritual, que estudou como se processa as alterações do fluido cósmico universal, para que quando entra a energia boa, saia a energia ruim do assistido. Então você toma o passe, você se renovou. Você toma água fluídica, você se renova. Vamos ver o que o André Luiz fala da água fluídica. Aliás, da água. Está lá no livro André Luiz, ou no livro Nosso Lar. Tem um capítulo chamado Bosque das Águas. Lá está escrito o seguinte: a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, diz para o André Luiz, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material
e purificando-lhes a atmosfera íntima. Quem paga seguro aqui sabe que pode chamar o pessoal do seguro para limpar a caixa d'água, né? Quem faz evangelho no lar, mentaliza a caixa d'água também. Mentaliza a caixa d'água. Porque o evangelho no lar não é uma sessão espírita em casa. O evangelho no lar é um momento semanal onde a gente vai falar sobre Jesus. E vamos mentalizar cada aposento. E cada um vai ter o seu copinho de água, para que cada um receba as energias que precisa para se reequilibrar. Aquela água fluídica, às vezes muda até o sabor. Então, a gente faz o evangelho no lar e mentaliza a nossa casa, e a gente vai fazendo uma asepsia, uma higienização da nossa casa. Toda vez que a gente tem um pensamento contínuo num determinado ponto, numa determinada ideia, a gente vai plasmando esse pensamento na nossa casa. É como se a gente fosse fazer uma decoração com quadros mentais. E o médium vidente, ou a espiritualidade, quando entra numa casa e vê lá pensamentos negativos, situações tristes, fala, essa casa está precisando de oração, essa casa está precisando de evangelho no lar, essa casa está precisando de água espiritual. E quando a espiritualidade chega numa casa que está toda bonita, fala, essa casa aqui faz o evangelho no lar. Inclusive, o André Luiz pergunta, o que é aquela luz que sobe daquela localidade? E o amigo diz a André Luiz, André, ali naquela casa se faz o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar. E ilumina-se o quarteirão todo. E ajuda aquela família e as demais. Então, o Espiritismo, essa doutrina libertadora, consoladora, que vem mostrar que a morte não existe, que a morte é uma mudança de estágio, que a gente sai do plano material e fica no plano espiritual, que a gente vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos nos reconciliar com quem nós estamos devendo, ou com quem está devendo para a gente. O Espiritismo que prega que fora da caridade não há salvação, que esse é o maior mandamento. O Espiritismo que é quase que ecumênico, porque para o espírita não tem problema ir na igreja católica. Eu fazia o atendimento fraterno lá em São Paulo, aí chegou uma senhorinha e falou assim, seu Fernando, eu frequento a evangélica, pode vir aqui? Pode, filha, amém. Jesus, ele bate em todas as portas. Ele foi na Samaria, ele foi lá no templo do Deus, acho que é o Deus Epicuro, é o Deus da medicina dos romanos, porque naquele tempo, Jerusalém era uma colônia romana, e havia soldados, destacamentos, e no tanque de Betesda, que aquela pessoa esperava a água tremer para se jogar, para poder se curar, e falou para Jesus, Jesus, toda vez que a água treme, alguém pula antes e eu não consigo. E era um sábado, e Jesus falou, queres ficar são? Levanta, pega a tua cama e vai. O tanque de Betesda era dentro de um templo romano, e Jesus em nenhum momento do seu evangelho critica religião nenhuma, e Roma era politeísta. Jesus só tece uma crítica, não se pode servir a Deus e a Mamon, a divindade do dinheiro. É essa a única divindade que ele critica. Jesus não criticava a espiritualidade, a religiosidade de ninguém. Respeitou os samaritanos, tidos como hereges, foi lá conversar com eles. Então esse é o Cristo que o Espiritismo resgata. É esse o Evangelho que o Espiritismo vem relembrar, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho do perdão, o Evangelho da colaboração, da compartilhar, o Evangelho da caridade. A mediunidade como uma ferramenta maravilhosa. Lembremos que Jesus, no Monte Tabor, se encontra com Elias e Moisés, e os discípulos ficaram todos ali de boca aberta, meu Deus, vamos fazer uma tenda para cada um, que está lá Moisés e Elias.
Então Jesus como que reinaugura a conversa com os espíritos no Monte Tabor, baseado no seu evangelho de luz e compreensão, de caridade, de sacrifício, de se importar, de ir ao encontro daquele que está em débito conosco, de ir ao encontro para a reconciliação. É para isso que existem as casas espíritas, para pregar o evangelho de Jesus, a sua terapêutica maravilhosa baseada na imposição de mãos, a sua terapeuta maravilhosa baseada na reforma íntima e na construção do reino de Deus, que não está aqui nem acolá, mas dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigado. Agradecemos o Fernando pela mensagem, nosso abraço, né, à Casa Espírita Joana de Ângeles, de Tarumirim, e será sempre muito bem-vindo, né? Agora nós vamos passar para a segunda